Muito boa noite a cada um de vocês. Bom dia aos que estiverem nos acompanhando pela internet. A cada um de vocês nesta quinta semana deste tempo de Quaresma, nós chamamos bem-vindos a este culto na casa do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo que não desistiu de nenhum de nós. Mesmo sabendo que estava por vir a cruz e o sacrifício, ele não desistiu, antes, pelo contrário, tendo consciência da recompensa que lhe estava proposta, seguiu em frente e marchou até o último instante e deu a sua vida em nosso resgate. Hoje, somos chamados para seguirmos os seus passos e não ficarmos muitas vezes atentados a querer sempre a glória em detrimento da cruz, em detrimento da persistência. O Senhor nos chama para sermos perseverantes junto com Ele até a hora de nossa morte. E Ele, que já tem conquistado, nos entregará a coroa da vida. Que nós, neste culto abençoado, possamos estar felizes, contentes na presença do nosso Deus. Eu convido cada um de vocês, de perto e de longe, a colocar-se de pé em reverência e invocarmos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos confessar os nossos pecados na letra do hino que cantaremos a seguir. Será projetado: se sofrimentos te causei, Senhor. certezas mil,
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Confessemos ao Senhor, o nosso Deus, os nossos pecados, conforme temos em nosso painel. Ó Senhor, nós te confessamos os nossos pecados, que cometemos perante Ti por pensamentos, desejos, palavras e ações, e por não fazermos o que deveríamos, recorremos ao refúgio de Tua graça e suplicamos por causa dos méritos de justiça de Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de nós e dá-nos o Teu perdão, por amor de Jesus, nosso Redentor. Amém. Diante de Deus, estimados irmãos e irmãs, vos pergunto se também é essa a vossa sincera confissão. Reconhecendo os teus pecados, confiam no perdão suficiente em Cristo Jesus e desejam, por meio dele, com o auxílio do Espírito Santo, viver essa nova vida de conserto, de aliança, servindo ao Senhor no lugar e da forma como Ele provê, com a alegria e a força que vem do Espírito Santo. Se assim é, então diga sim, desejo pela graça de Deus. Sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, compartilho com cada um de vocês da graça o presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Digo a cada um de vocês com alegria: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os convido para tomarmos o salmo para este dia, de número 119, faremos a leitura de modo responsivo, com divisão por versículo. Salmo 119. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que me tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço da tua palavra. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor,
que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queremos cantar do próximo hino, podem sentar-se em preparação às leituras deste tempo. E o texto do hino é o hino de número 92. Hino 92 do cancioneiro Louvai ao Senhor, dá-nos a tua palavra. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, dos versículos 31 a 34. Jeremias 31, 31 a 34, página 801. Queremos ler assim: O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito.
Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui a primeira leitura. O segundo texto para este dia está registrado na epístola da carta aos Hebreus, capítulo 5, os versículos 1 a 10. Hebreus 5, página 1226. Hebreus, capítulo 5, dos versículos 1 a 10. Onde lemos assim: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus as ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. E assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Estimados irmãos, queremos pegar a próxima leitura. O texto que nós temos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 32 a 45.
Qual a página? 1015. Página 1015 em nossas Bíblias, em reverência ao Santo Evangelho. Convido aqueles que podem colocar-se de pé. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45, onde lemos assim: Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governantes dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos cantar. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente, por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver. Podem sentar-se. Cantamos do próximo hino, em preparação à mensagem, é a confissão de fé, né? A nossa confissão de fé, conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Gerado, não criado, de uma só substância com o Pai,
por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantamos, podem sentar-se, do próximo hino em preparação à mensagem, número 27 do Louvai ao Senhor. Hino 27, pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meus amados, estamos chegando cada vez mais perto do tempo da Páscoa, o domingo da ressurreição, de celebrarmos a vitória deste nosso Salvador
e de podermos sentir aquela alegria de uma tarefa cumprida. Mas como demora chegar o tempo da Páscoa? Muitas vezes há pessoas que sequer querem lembrar deste tempo de Quaresma, de que para festejarmos a Páscoa precisamos trilhar os 40 dias da Quaresma. A história que nós ouvimos hoje no Evangelho narra a história de dois irmãos, Tiago e João. Esses dois irmãos, juntamente com Pedro, compunham o trio Parada Dura, o trio que estava com Jesus nas histórias mais pitorescas. Foram exatamente estes três, Pedro, Tiago e João, que foram chamados por Jesus para subirem com ele o monte. No domingo da Transfiguração, nós lembramos isso. Foram esses três que estavam junto com Jesus quando ele realizou a pesca maravilhosa. Foram também esses três, Pedro, Tiago e João, que na noite em que Jesus foi traído, foram chamados pelo Mestre para ir mais além e orar para se prepararem para o momento da grande paixão. Normalmente nós citamos e conhecemos muito das histórias e do perfil psicológico de caráter do apóstolo Pedro. Muito afoito, muitas vezes intempestivo de falar o que pensa. Tiago e João, pouco da história deles é tratada, mas de modo especial esses homens, esses dois irmãos, aparecem aqui em Marcos, dando uma guinada na tentativa de furar a fila na frente de seus colegas. Jesus estava a caminho rumo a Jerusalém e nesta caminhada ele fala mais uma vez do que estava para acontecer e traz detalhes, cada vez de modo mais claro, de modo mais objetivo, comunicando que o seu sofrimento seria intenso. Diz o texto que Jesus afirmou, nos versículos 33, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão e o entregarão aos não-judeus. Vão zombar dele, cuspir nele, bater e matá-lo. Jesus anuncia tempo de dor, tempo de sofrimento, mas também comunica a sua vitória, a sua ressurreição. E diante dessa notícia, os dois irmãos saem na frente com uma pergunta muito pitoresca, uma pergunta muito especial e alguns vão dizer uma pergunta muito sem noção. O comentarista, essa semana, quando estávamos olhando esse texto, dizia, parece a história que eles fazem, né? Ao chegar para Jesus, diante dessa notícia, dizendo, Mestre, quando vier o teu reino, então deixe que sentemos no seu reino glorioso, um do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. É como aquela pessoa que ao saber do seu familiar, recebeu a notícia, tem um câncer, tenho talvez 10 ou 15 dias de vida. Aí chega a pessoa, você pode deixar o seu carro para mim? Você vai morrer, né? Já estou aqui garantindo o meu lugar, né? Vai que você não lembre. Então já estou aqui para garantir o meu lugar, a minha vaga, a minha posição ao sol. Eu estou querendo a glória. Eu estou querendo o governo. Afinal de contas,
podiam estar pensando eles? Nós já estamos contigo em tudo quanto é lugar mesmo. E Pedro já recebeu a parte dele, quando tu disseste para ele que, sobre as suas mãos deixaria a chave do reino dos céus. Agora podia deixar para nós, para governar ao teu lado, caso tu faltes, a nós aqui. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de reprovação de Jesus é muito séria. Mas diferente do que ele fez anteriormente com Pedro, dizendo arreda Satanás, Jesus os desafia. Se de fato estão dispostos a assentarem no trono glorioso, se de antemão estão dispostos também a assumirem o seu discipulado. Quando Jesus diz nas palavras, vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber e a serem batizados como eu serei batizado, eles são até ousados, né? Podemos. Manda cá, a gente mata no peito e vamos embora. Jesus disse, vocês não têm noção do que estão dizendo. Vocês não estão preparados para enfrentarem o que eu vou enfrentar. E ele está falando a verdade. Mais à frente, nas semanas seguintes, quando Jesus então está sendo traído por Judas, ninguém dos seus discípulos ficou para defendê-lo. Todos partiram correndo, cada um para o seu canto. Cada um foi livrar o seu quadrado. Não estavam preparados porque não tinham a dimensão do que é seguir o Mestre. Porque ainda não tinham sido nutridos, encorajados pelo Espírito Santo. Muitas vezes, estimados irmãos, nós vemos pessoas que adentram para a igreja como discípulo e servo do Senhor e querem logo de imediato ter o seu lugar nas primeiras janelas, nas primeiras posições, para poderem exercer uma função de proeminência diante dos seus companheiros, dos seus irmãos. Pensam que ser um discípulo ou servir dentro da igreja é ser alguém que puxe para si mesmo o foco, a luz, que consiga trazer muitos outros caminhando atrás de si. Confundem discipulado com autoritarismo, com posição de privilégios. O Senhor Jesus diz claramente, quem quiser ser meu seguidor, deve tomar a sua cruz e estar disposto a morrer como eu vou morrer. Acima de tudo, deve estar disposto a servir antes de ser servido. E aí está um grande desafio para todos nós. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, gosta de ser servido. Adora ocupar as primeiras posições para sentir-se mais envaidecido e o mais importante. E quando são chamados a colocar-se em serviço ao próximo, se escondem. É interessante olharmos esse texto também à luz do Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 13, o evangelista narra de uma maneira diferente o que aconteceu naquela noite em que Jesus foi traído. Reunido com seus discípulos ao redor da mesa, preparando ali para a ceia, num primeiro momento Jesus toma uma toalha, amarra na cintura, uma bandeja com água e se coloca diante dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. Essa era uma tarefa do servo. O dono da casa não fazia isso. O anfitrião dava a ordem para que o servo, no serviço mais humilde dentro daquela ceia, daquela cerimônia,
pudesse então limpar, lavar os pés dos seus convidados. Mas o anfitrião não lavava os pés. Jesus, então, usando as mesmas palavras que traz aqui, aquele que quer servir, aquele que quer ser o primeiro, seja antes de tudo o que serve, e também seja ele o escravo, o servo dos demais. Ora, com essas palavras, o Senhor Jesus mostra o caráter inverso do seu reino, do seu modo de dominar e de reinar no mundo. Os seus discípulos, portanto, cada um de nós, são chamados para se colocar na posição de servos. O Senhor Jesus, quando se coloca então para lavar os pés dos seus discípulos, imediatamente Pedro não quer. Pedro rejeita. Senhor, de modo algum tu poderás lavar os meus pés, antes eu que devo fazer isso. Tu és mestre. Disseste bem. Eu, sendo mestre, deixo para vocês o exemplo. Se eu, sendo mestre, me ponho a servir a vocês, o que é que vocês farão a partir de agora? Estimados irmãos e irmãs, do reino do Senhor nós enfrentamos muitos desafios. O primeiro deles, talvez para dizer, é essa necessidade de afogar a nossa velha natureza. E o desejo de querer alcançar o dia e o lugar de glória sem antes passar pelo caminho da cruz, sem antes enfrentar dias difíceis por causa do nome do Senhor. Os dias difíceis não fazem de nós necessariamente cristãos que vão alcançar melhores posições nos céus. Jesus é bem claro deixar isso à nossa compreensão. Se vocês enfrentarem dias difíceis, farão por causa do meu nome. Se vocês forem guardados nos seus santos caminhos, serão por causa do meu nome. De qualquer modo, quer passamos dias bons ou enfrentemos, como na semana passada conversamos aqui em nosso culto, quer enfrentemos serpentes em nosso arraial, quer soframos pelas picadas e as maldades do pecado ao nosso redor, não importa as condições, tenhamos fé neste que venceu a morte, neste que não deixou para trás o caminho que lhe estava proposto. Antes, pelo contrário, com a sua morte e ressurreição, com o seu exemplo, conquistou diante do Pai um lugar excepcional para cada um de nós. De modo que, ainda que sejamos picados por serpentes, ainda que soframos dores prolongadas, temos da parte do Senhor o bom descanso, a fiel segurança de estarmos no seu aprisco, de estarmos dentro do seu barco. Tiago e João, estes dois homens que, ao falarem de maneira muito ansiosa, pediram ao Senhor, que estavam dispostos a enfrentar e beber do seu cálice e ser batizados com o seu batismo. De fato, assim passaram. O cálice, quando disse Jesus diante do Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Não era qualquer cálice que Jesus estava falando. Era a aflição de levar a cabo a missão que lhe havia sido proposta pelo Pai. De dar conta do que o Senhor tinha entregue nas mãos dele. E em sua condição humana, ele pede ao Senhor, se possível, aliviasse daquela situação. O Filho de Deus pede ao Pai. E o Pai não o atende como ele pede, mas lhe entrega o que estava proposto no final: a coroa da glória.
Muitas vezes, estimados irmãos, nós também enfrentamos nossas dores carregando as nossas cruzes. E por vezes queremos que o Senhor facilite de imediato. Como nós ouvimos na semana passada, quando os judeus do Antigo Testamento pediram a Moisés que clamasse diante do Senhor, que fizesse com que aquelas serpentes saíssem dali do arraial. O Senhor lhes deu uma esperança, mas não atendeu como eles de fato haviam pedido. O Senhor não tirou as serpentes do caminho. Eles tinham, diante das adversidades da vida, quando picados por serpente, de confiar na promessa do Senhor e voltar os seus olhos para a serpente de bronze. Ao que Jesus, o próprio Salvador, afirma, também a cada um de vocês, nas vossas aflições, todo aquele que crê em mim e voltar a Cristo os seus olhos, este tem a vida eterna. Este tem da parte do Senhor o fiel socorro, a força e a perseverança para seguir em frente. Nós, cada um de nós, carregamos as nossas lutas como cristãos. Muitas vezes lutas causadas pela natureza pecaminosa, outras vezes causadas pelos pecados alheios, e ao qual nós sofremos consequências. Situações como estamos vivendo em nossas cidades, em que alguns, mesmo cuidando-se, acabam sendo infectados por causa do desvelo, da negligência de outras pessoas. Não somos capazes, nem é fato, nem é algo que devamos pedir para que Deus tire do meio de nós. Estamos no mundo, e no mundo estamos passíveis de sofrer as consequências do pecado. Fato, estimados irmãos, é que em meio às dores que este mundo coloca sobre nós, precisamos olhar e confiar naquele que é o nosso Senhor e Salvador. Seguir em frente a nossa jornada. Se Ele nos dá do seu cálice de sofrimento, se Ele nos dá do seu batismo de agonia, tenhamos a certeza também de que com esse cálice e com esse batismo, Ele nos dá a sua vitória e a sua companhia. Não carregamos as nossas cruzes sozinhos. Diz o Senhor: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Em outros momentos também afirma que pelas aflições, nós, quando buscamos dele socorro, ele se faz presente e nos dá força para enfrentarmos as nossas adversidades. Confiemos nesse Senhor e Salvador Jesus. Confiemos na sua palavra de estar sempre ao nosso redor. Não sejamos enganados como Tiago, João, como tantos outros, que querendo a glória, não se deram conta da caminhada que tinham em direção à cruz. Caminhamos, sim, na expectativa da última Páscoa, da ressurreição derradeira, sem abrir mão do tempo de Quaresma que vivemos, tempo de arrependimento, tempo de voltar os nossos olhos a Deus, tempo de aprender que é preciso humildade e perseverança para que chegue o tão glorioso dia da ressurreição, do reencontro com todos os salvos, por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E a paz de Deus, que é muito maior que o nosso entendimento humano, guarde e preserve as nossas vidas agora e para sempre. Amém. Não, calma aí. Nos colocamos de pé.
Queremos nos preparar para o momento da oferta, das nossas ofertas. Todos aqueles que vieram preparados podem trazer aqui ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão. Queremos também, aqueles que nos acompanham pela internet, dizer na tela está disponível a conta da congregação para aqueles que quiserem fazer a sua oferta através desses meios eletrônicos, ou querendo convidar ao pastor ou algum membro para fazer o recolhimento também em sua casa. Que o Senhor abençoe o ofertar de cada um de vocês. Durante esse recolhimento nós cantaremos um hino. Podem sentar-se. O hino 145. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Queremos falar com o nosso Deus nesta noite. Temos aniversariantes? Não, ninguém que a gente se lembre. Ontem, dia 19, foi aniversário, sexta-feira, dia 19, foi aniversário do nosso irmão José Adelino. Completou mais um ano de vida. Mais alguém? Ninguém lembra? Essa semana também, nosso irmão Anderson Borchá, início da semana, completou também aniversário lá de Duque de Caxias. Queremos agradecer a vida desses nossos irmãos e irmãs. Essa semana também tivemos aí a entrega de um irmão, na graça do Senhor, o pastor Kurt Albrecht. Pastor, foi aqui pastor no Rio de Janeiro, pastor Paulo Samuel, foi pastor lá em Copacabana, antes do pastor Tardelli, Também pastor ele é pai do Tiago, esposo da Aline, vice-presidente da nossa igreja. Então, pastor Kurt serviu durante quase 50 anos de ministério, durante muitos anos, e foi vítima também, agravamento, a partir do Covid. Hoje tivemos reunião do Conselho Distrital e a gente agradece a Deus
pelas decisões que foram tomadas, a gente compartilhou com vocês, né, também no grupo. Há muito trabalho a ser feito, as dificuldades ainda estão postas, mas o Senhor não disse que teríamos o céu na terra, né? Disse que teríamos dificuldades, mas não nos deixou sozinhos, e nas dificuldades Ele disse que a gente deve usar a criatividade e a sua presença para fazer a obra seguir. É isso que a gente quer fazer. Cada um de nós, no seu pouquinho, no seu quadrado, com os dons que Deus dá, poder servir. Sejam os jovens nas suas programações, as servas, os leigos, as crianças, pastores, congregações. É esse o momento. É esse o tempo que a gente tem. E daqui para frente, nós aguardamos o dia da glória, mas sem perder de perspectiva de que nós temos que caminhar até lá. E nessa caminhada, enfrentamos espinhos, canseira, sol quente, chuva, pandemias, adversidades, perseguições, e a gente tem que seguir. Porque esse é o caminho que o Senhor já nos alertou que nós enfrentaríamos, mas nos mostra a parte final desse livro. O Senhor nos dá a sua vitória. Nós queremos então falar com o nosso Deus em oração, lembrando esses nomes, essas pessoas, e nos colocando de pé. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por Tua palavra entregue em nossas mãos neste tempo de Quaresma. Graças te damos por nos chamares à Tua presença e ofereceres a cada um de nós esta palavra de alerta, de advertência, também de encorajamento. Senhor, ajuda-nos a discernirmos entre o que é prazeroso e aquilo que é necessário. Estar assentado em trono de glória é prazeroso, mas também implica, Senhor, em responsabilidade e compromisso, e Tu demonstraste ter cumprido de modo perfeito, excepcional. Nós sabemos, Senhor Deus, que não conseguimos esta meta. Por nós mesmos ficamos pelo caminho, não suportamos o cálice do sofrimento, tentamos deixar de lado o batismo da perseguição, mas suplicamos, Senhor, que pela misericórdia com que derramaste, cuidaste da vida de Tiago, João, Pedro e outros tantos homens e mulheres ao longo da história, que sendo fracos, que sendo infiéis, ainda assim Tu permaneceste forte, alimentando-os, animando-os, e permaneceste fiel com cada um deles. Assim também, ó Pai, guarda a nossa vida, sustenta o nosso testemunho por palavras e ações, atitudes e posicionamentos, a fim de que a Tua glória seja vista em nossa vida, quando nós, sob o Teu chamado, não rejeitamos a missão que nos foi dada. Pai querido, nós Te agradecemos pelo presente da vida. Esse dia, essa nova semana, que se aproxima do tempo da Páscoa, de celebrarmos mais uma vez a Tua ressurreição entre nós. Queremos celebrar também, Senhor Deus, os aniversariantes dessa semana, Anderson Bochá, José Adelino Silva, e outros irmãos e irmãs, Pai querido, de perto e de longe, com os quais Tu Te preocupaste e continuas guardando e protegendo suas vidas. Aos que estão enfermos, entregamos ao Teu cuidado na recuperação. Aos que estão cansados, ó Deus, colocamos aos Teus cuidados para fortalecimento e renovo de suas vidas. Pai, fortalece, porque sem a Tua força não suportamos
as ondas que vêm contra nós. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos também colocar ao Teu cuidado aqueles que estão enlutados. Olha com misericórdia pela família Albrecht. Olha com misericórdia por amigos, por familiares que se encontram, ó Deus, entristecidos, furtados do cuidado básico que é sepultar com dignidade seus entes queridos. Pelas cidades que estão entrando em colapso de saúde, pelos pacientes que muitas vezes agonizam sem terem a oportunidade de receberem o oxigênio para respirar. Concede sabedoria, Pai, aos nossos governantes em todas as esferas. Sintonia com toda a equipe médica que tem trabalhado. E dê, Senhor Deus, Pai querido, à nossa sociedade, aos jovens, aos adultos, também essa consciência de se preocupar com o próximo, se protegendo, evitando situações de aglomeração, situações de disseminação de vírus. Senhor Deus, sabemos que os dias que vêm à frente são dias difíceis, mas para superá-los, suplicamos a Tua presença, suplicamos a Tua companhia, suplicamos, Senhor Deus, a força que vem de Ti e da Tua palavra para seguirmos firmes a batalha que nos está proposta. Conceda, Senhor Deus, oportunidade de trabalho aos que estão desempregados. Conceda, Senhor Deus, oportunidade de sustento aos que estão carentes e famintos. Conceda, Senhor Deus, oportunidade de reconciliação aos que estão brigados, aos que estão dilacerando-se por falta de respeito, por orgulho, ó Deus, e por ira. Senhor Deus e Pai querido, guarda os nossos lares, proteja-nos na educação aos nossos filhos, a fim de que cresçam não apenas no conhecimento civil, mas no respeito a Ti e a Tua palavra. Recebe, por fim, nós te pedimos, a cada um de nós na Tua mesa celestial. E dá-nos nesta noite o pão e o vinho, o Teu corpo e sangue. Alimenta-nos o corpo e o espírito, para que, cheios de Ti, tenhamos com que partilhar aos que estão ao nosso redor. Por Cristo Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, o único Deus, para todos sempre. Amém, Senhor. Queremos seguir com o momento do ofertório, assim como consta em nosso painel. Ó Deus, um puro coração, renova em mim um espírito inabalável, não me lances fora da Tua presença, e me tires o Teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da Tua salvação e mantém-me espírito voluntário. Amém. Queremos nos preparar para o momento da Santa Ceia.
O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que venceu os assaltos do diabo e deu a sua vida em resgate por muitos, a fim de que com corações limpos possamos ser preparados com alegria para celebrar a festa da Páscoa, com sinceridade e verdade. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão de todos os pecados. E de maneira semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E é nesta palavra que nós cremos e vivemos. Somos sustentados a cada dia até o momento em que o Senhor nos chamar para também com Ele, na glória eterna, continuarmos esta grande festa da ceia que o Senhor nos dá. Assim Ele permita compartilhar com cada um de vocês este dom da graça que vem dos céus. Amém. Cantamos o Cordeiro Divino. O Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Podem sentar-se.
Queremos convidar a todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana, que estão preparados para que possam participar e poder receber aqui na mesa do Senhor esse presente da salvação. Convidamos para que se coloquem de 3 em 3 aqui em nosso altar e que Deus abençoe a participação de todos. Aos que nos acompanham, fica sempre a oportunidade de convidar ao pastor, dentro da disponibilidade, facilidade, de podermos estarmos juntos, celebrarmos uma devoção e podermos compartilhar também com vocês, estimados irmãos de longe, a ceia do Senhor. Também são convidados a fazer parte na casa do Senhor, assim que possível, ou também para outras situações. Não deixem de entrar em contato e nos permitam, para além deste vídeo, estar próximos de cada um de vocês. Que Deus acompanhe a cada um de vocês ao longo da participação. Venham em paz. Tomem e comam. Isto é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte em favor de vós para perdão dos pecados.
pedimos que continue, dia após dia, renovando a nossa fé e a esperança. Envia-nos em atitudes de amor sincero ao encontro daqueles que estão longe de Tua salvação. Por amor de Jesus Cristo. Amém. Recebam todos a bênção no Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem assentar-se, estimados irmãos. Para essa semana, amanhã, dia 21, hoje, para quem está acompanhando pela internet, dia 21, às 10 horas, culto presencial em Duque de Caxias e às 18 horas, culto em Campos Elíseos. O culto das 18 horas será com assembleia. Então teremos a assembleia com votação da nova diretoria. Todos os membros estão convocados para se fazerem presentes ou manifestarem a sua opinião, a sua posição antes através da diretoria. Nessa semana nós não teremos culto em Nova Sepetiba. Na terça e quinta-feira da próxima semana, às 19 horas, estudo bíblico pela plataforma Google Meet. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, estudo bíblico pela plataforma do Facebook com um dos pastores do nosso distrito. Próximo sábado, na próxima semana, nós teremos às 19 horas no sábado um projeto, uma ação dos jovens do nosso distrito com um curso de capacitação, de formação de liderança, um curso online. É um momento de debate, um momento também de crescimento espiritual e acontecerá no sábado, a primeira edição, e no domingo às 3 horas da tarde. Sábado, 19 horas, domingo, 15 horas da tarde, tá? Pela plataforma também das redes sociais. Isso a gente tem compartilhado dentro do grupo da congregação, tá? Próxima semana, nosso culto acontecerá no domingo, dia 28, às 9 horas. Culto com o batismo infantil. Aqui receberemos o Eric, para ser batizado. Então, todos de antemão, orem em favor desse momento. É um momento de grande alegria nos céus e também aqui em nossa comunidade. Nós esperamos que todos saiam desde agora abençoados na presença do Senhor. O último hino será projetado é a bênção da Irlanda, o hino de despedida deste culto. Sempre a teu favor.